E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre Michel Foucault. E eu vou explicar exatamente o que eu pretendo fazer no vídeo de hoje e nos próximos vídeos. Mas antes disso eu quero pedir para que, se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E ao final do vídeo, se tiver gostado, deixa aí o seu like, ok? Então vamos lá. Um grupo de pesquisa me convidou para fazer uma exposição sobre a obra do Foucault. E o que me foi pedido é que eu pudesse apresentar a obra do Foucault de forma panorâmica, ou seja, pudesse mapear os principais conceitos de cada uma das três fases e também que eu então pudesse falar sobre a minha experiência de pesquisa em relação a cada uma desses conceitos e fases do pensamento de Foucault. Achei a proposta bem legal, bem interessante, e aí, enquanto eu me preparo para fazer essa exposição para o grupo, eu resolvi também gravar os vídeos para eu ir também organizando bem as coisas, tá? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre a primeira fase do pensamento de Foucault, a arqueologia do saber. Quero falar um pouco sobre os conceitos que eu considero mais importantes dessa fase do pensamento de Foucault e vou narrar também a minha experiência de pesquisa especificamente em relação a essa fase. Então eu preciso primeiro lembrar você que Foucault é um filósofo francês que nasceu em 1926 e morreu em 1984. Tá? Normalmente a gente estuda Foucault a partir de um deslocamento que vai se adensando, né, no pensamento de Foucault, e a gente chama de três fases, né? A arqueologia dos saberes, os escritos iniciais, a genealogia do poder e depois a ética do cuidado de si, que diz respeito a uma obra em andamento, né? Algo que o Foucault estava fazendo quando morreu de forma relativamente prematura em 1984. Então hoje nós vamos nos ocupar da arqueologia do saber. Então aquilo que está ligado principalmente aos anos 50, 60, né? Que é chamada de primeira fase do trabalho, da obra de Foucault. Então vamos lá. Primeiro, é óbvio, né? O primeiro conceito fundamental aqui é o que se chama de arqueologia. O que Foucault entendia por uma arqueologia? Então o Foucault, nesse momento, ele está preocupado em fazer uma história do saber, uma história do conhecimento, e está tentando fazer uma história do conhecimento que levasse em consideração a contextualização discursiva do conhecimento. Eu imagino que Foucault tinha como questão de fundo a seguinte: por que determinados conhecimentos se consagram, se tornam conhecidos, ficam na superfície da história do conhecimento, e por que outros conhecimentos são soterrados, quer dizer, significa que eles se tornam desconhecidos, se tornam conhecimentos anônimos. Então, exemplificando para você entender melhor o que eu estou dizendo, né? Se eu vou estudar o cânone da literatura brasileira, eu logo identifico alguns autores muito conhecidos, né? Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto, mas é óbvio que isso não é tudo que foi produzido em termos de literatura brasileira no século XIX, no século XX. Há tantos outros autores e autoras de literatura que nós sequer sabemos o nome deles, o delas, né? Então a questão que se colocava para o Foucault era isso: por que alguns saberes se tornam conhecidos, algumas obras, alguns autores se tornam consagrados e outros anônimos, né? Se você quiser pensar a própria história da filosofia, fica fácil você entender o que eu estou dizendo. Por que quando a gente estuda, por exemplo, a filosofia antiga, a gente destaca Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Não estou negando a genialidade, a originalidade desses filósofos, mas há muitos outros, mesmo que tenham sobrado apenas vestígio deles, há muitos outros filósofos, né? E certamente tantos outros acerca dos quais a gente nem sabe que existiram, porque não restaram vestígios dele, né? Então essa é a questão que o Foucault estava preocupado e é o que ele procurava resolver através dessa palavra, né, ou desse termo
que sintetiza a sua forma de trabalho. Fazer uma arqueologia, então, significava entender quais eram os processos políticos, quais eram os fatores políticos que teriam feito com que determinados autores na história do conhecimento, na história do saber, se consagrassem e por que outros autores se tornavam anônimos, desconhecidos. Então ele via a tarefa do arqueólogo, no sentido aqui simbólico, figurado, muito similar à tarefa do arqueólogo no sentido literal. O que ele ia fazer? Ele ia, entre aspas, escavar a história do conhecimento do passado para poder encontrar esses saberes que foram soterrados, ou seja, se tornaram anônimos, desconhecidos, e ao mesmo tempo, a partir disso, tentar explicar por que determinadas formas de conhecimento se tornaram tão desconhecidas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da história recente da filosofia, da história mais recente, não tão recente assim, mas da história recente, a gente sabe que ela é a história do triunfo da filosofia iluminista, da filosofia racionalista, né? Então nós temos lá, por exemplo, René Descartes como um grande ícone da filosofia iluminista. É óbvio que não se produziu apenas filosofia racionalista ou filosofia cartesiana, né? Então existem autores que resistiam a esse racionalismo, que faziam uma crítica ao racionalismo, mas que se tornaram desconhecidos. Ninguém deu muita importância para eles, porque naquele momento as pessoas estavam interessadas nessa filosofia racionalista, né? Então é isso, a arqueologia é isso, né? É contextualizar, reconstituir a cena da produção de saberes para saber por quê, para procurar explicar por que alguns saberes se tornam conhecidos, consagrados, e outros desconhecidos e vão lá para debaixo da terra, entre aspas. Nesse momento também, o Foucault se ocupa daquilo que a gente chama de saber, né? Quer dizer, o Foucault está aqui fundamentalmente preocupado com aquilo que a gente designaria de saber, entendido aqui como saber especializado, saber acadêmico. Ele está preocupado aqui com a filosofia, ele está preocupado com a linguística, com a biologia, né, com saberes que hoje a gente chamaria de saberes acadêmicos, que são saberes especializados. O Foucault trabalha dentro desse período com a concepção de discurso, dialogando bastante com o campo da linguística, né? O Foucault entende um discurso como um fenômeno social, né? Quer dizer, o discurso não é discurso no sentido que a gente conhece de um ponto de vista mais vulgar ou popular. Discurso para nós hoje é sinônimo de fala, é de discursar, de chegar a algum lugar e falar. Discurso aqui para o Foucault é um fenômeno que pode estar ligado à fala, mas pode estar ligado à escrita ou pode estar ligado a uma comunicação que vem por intermédio da imagem. O importante é que o discurso é um fenômeno linguístico, um fenômeno socialmente constituído e que todo discurso sempre é proferido num contexto discursivo, ou seja, um discurso se relaciona com outros discursos, né? Então, também para entender um discurso, para se fazer análise do discurso, é sempre fundamental você perceber como esse discurso se relaciona com outros discursos. Se você quiser um exemplo da atualidade, né? Quando você tem, por exemplo, na cena política brasileira, um discurso, uma produção discursiva de caráter conservador, esse discurso conservador, ele pressupõe um discurso progressista. E ele está polemizando com esse discurso progressista ou, se você quiser, pode inverter também a situação. Quando você fala de um discurso de esquerda, de um discurso progressista, esse discurso está numa relação polêmica com um discurso político conservador. E o analista ou a analista do discurso precisa sempre levar em consideração essa dimensão relacional que existe entre os discursos. O que remete também para a noção de arquivo, né? Às vezes em linguística se chama de formação discursiva, né? A ideia de que um discurso faz parte de uma constelação de discursos, que o Foucault parece que chamava isso de arquivo e que o pessoal da linguística costuma chamar de formação discursiva, ou seja, há uma constelação, há uma pluralidade de discursos e é fundamental que a gente compreenda essa pluralidade de discursos para poder entender como é que ele funciona,
O que eu fiz, o que eu produzi de pesquisa em relação a esse campo temático? Primeiro, quando eu estava trabalhando no meu doutorado, eu trabalhei muito com o diabo como discurso. Então, primeiro, o diabo ele não pode naturalmente ser estudado como um personagem empírico, né? Ele só pode ser estudado como um fenômeno, um personagem, um fenômeno linguístico. Quer dizer, qual é a associação que existe entre aquilo que se diz acerca do diabo, aquilo que se profere em torno do diabo e a instrumentalidade política desse discurso, né? Então, o diabo vai aparecer no âmbito de práticas das igrejas. Por exemplo, no meu caso eu pesquisava as igrejas neopentecostais, né? Então, o que importa é como o diabo é instrumentalizado enquanto discurso no âmbito das igrejas neopentecostais, e a minha preocupação era pensar como é que esse diabo era construído através de práticas e também da fala e também da escrita, como é que ele se configurava, como é que ele assumia a realidade a partir desse discurso, mas também como é que esse discurso em torno do diabo instrumentaliza práticas, por exemplo, contra outros fenômenos religiosos, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o diabo no âmbito do neopentecostalismo, ele aparece como, ele está muito identificado com as religiões afro-brasileiras. Então existe aí uma instrumentalidade discursiva para se combater as religiões afro-brasileiras, para se combater, por exemplo, o catolicismo romano, ou para se combater todo aquele agente religioso que pode eventualmente ser identificado como adversário dessa denominação que eu pesquisei. Também a gente poderia falar em contexto discursivo das crenças e práticas do diabo. Quer dizer, quando você fala do diabo neopentecostal, você está falando de uma série de polêmicas e de aproximações e de distanciamentos dessa concepção do diabo em relação a outros conceitos e práticas. Então, por exemplo, o diabo no âmbito do neopentecostalismo, ele se distingue, por exemplo, do diabo no âmbito do pentecostalismo clássico, que por sua vez se distingue da concepção do diabo no âmbito do protestantismo tradicional, e que às vezes tem alguma aproximação com o catolicismo, às vezes também se distingue do catolicismo romano. Então é importante pensar essa constelação discursiva para a gente chegar até a singularidade, a especificidade do diabo no âmbito do neopentecostalismo, né? Então, em que consistiria essa singularidade? Então, o diabo, por exemplo, ele está identificado fundamentalmente com elementos das religiões afro-brasileiras, com elementos do catolicismo romano, só que eles são ressignificados, né, e são identificados como malignos e, portanto, eles precisam ser combatidos. Também o diabo no âmbito do neopentecostalismo assume a face daquele que bloqueia as oportunidades de abundância, de prosperidade para a vida das pessoas. Portanto, o diabo precisa ser exorcizado, as pessoas precisam passar por uma vivência ritual para que o acesso à prosperidade possa ser desbloqueado para elas. Tá bom? Eu espero que você tenha compreendido a minha exposição. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão em relação a essa exposição, deixa aí as suas questões, as suas perguntas e eu vou procurar esclarecer, tá bom? Numa nova sequência, eu vou então continuar falando de outras fases do pensamento de Foucault. Até lá!